Estamos começando agora mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico, hoje com um amigo pessoal, o Dr. Odilar Paiva, que na verdade ele é um anestesista de especialidade e chefe do serviço de anestesia do Hospital Beneficência Portuguesa, hein, Odilar? E nós vamos estar esclarecendo questões assim muito importantes das dúvidas das pacientes que vai para uma cirurgia, da história da anestesia. E eu gostaria de começar o programa, Dr. Odilar, falando justamente isso, para você traçar um paralelo para mim de quando você começou a carreira de anestesista, qual é a história que você pegou dos anestesistas antigos e como que é a anestesia nos dias de hoje. Bom, Fernando, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite para participar desse programa. Eu acho que é um trabalho interessante que vocês estão fazendo e é muito importante que as pessoas tenham uma noção do que é anestesia, porque ainda existe muito mito em torno da anestesia, né? Eu fiz minha especialização em anestesiologia aqui no Hospital de Base, na Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, em 93, 94, e desde então eu tenho trabalhado exclusivamente como médico anestesiologista. Fiz minha pós-graduação na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde eu fiz o mestrado e doutorado, concluí tudo em 2001, mas nunca deixei de exercer a medicina dentro da especialidade de anestesiologia. Eu acho que o que vale frisar em relação à anestesia é que é uma especialidade que evoluiu muito nos últimos anos. E a cirurgia só evoluiu graças à evolução da anestesia, porque não é possível fazer uma cirurgia complexa, nem muito arrojada, sem o concurso de uma boa anestesia junto. Então a anestesia precisou evoluir e atrás dela vieram as outras especialidades cirúrgicas. Há, em razão disso, cada vez mais um aumento na complexidade das cirurgias e cada vez mais ela se torna mais segura, justamente porque a anestesiologia, se modernizando, tornou possível técnicas mais avançadas, né? Nós contamos hoje com equipamentos muito mais modernos e seguros. O arsenal de drogas que nós utilizamos hoje é um arsenal muito vasto, cada dia mais seguro. Os equipamentos que a gente tem são equipamentos cada dia mais modernos e mais, digamos assim, que possibilitam você trabalhar em situações mais difíceis. Então a anestesia ela tem se tornado a cada dia mais segura, melhor, oferecendo sempre condição de que pessoas mais em situações clínicas mais graves sejam tratadas com segurança. Eu acho que isso que... Exatamente, Dr. Odilar. E dentro dessa história da anestesia, dessa evolução toda que o senhor acabou de dizer, nos primórdios lá da anestesia, que a gente ouve muito falar que gases, substâncias inalatórias para fazer uma anestesia, como é que era isso, Dr. Odilar? O primeiro relato de uma anestesia bem sucedida foi feito em Boston, em 1846, através de anestésico inalatório. Utilizava éter, clorofórmio na época. Foi o primeiro relato bem sucedido de um procedimento anestésico. Mas nessa época, por exemplo, as pessoas inalavam o anestésico sem nenhum aparato que protegesse, por exemplo, os pulmões contra a aspiração de vômito, por exemplo. Se a pessoa vomitasse durante a anestesia, possivelmente ela ia aspirar todo aquele vômito e ia ter complicações ou até morrer em decorrência da aspiração desse vômito. Imagina o pulmão inundado de conteúdo gástrico, né? Então, houve evolução. Voltando lá atrás, na época, por exemplo, das campanhas napoleônicas, Napoleão tinha um cirurgião que era capaz de amputar a perna de um soldado em menos de 1 minuto, né? Imagina, não tinha anestésico, como que eles faziam isso naquela época? Eles muitas vezes mergulhavam o membro a ser amputado num tonel com gelo, esperava que a perna ficasse dormente, praticamente congelada, para depois amputá-la. Ou então eles faziam um torniquete com corda, prendia a circulação daquele membro até ele ficar dormente para depois amputá-lo. Mas você imagina só, que barbárie que não era esse tipo de coisa, né? As primeiras cesarianas eram feitas quase que exclusivamente para salvar o neném, o filho, porque a mãe, em quase todos os casos, acabava morrendo em decorrência de uma cirurgia sem anestesia, né? Então, de lá para cá, veja só, hoje é possível se fazer uma cirurgia do coração
em que você para o coração, desvia todo o sangue do paciente para uma máquina, essa máquina faz o papel do coração e do pulmão e você devolve esse sangue ao final para o paciente e ele, o coração reassume o ritmo, volta a bombear o sangue, esse paciente depois está acordado no quarto, conversando com a família e vai tocar sua vida normalmente. Então isso só foi possível graças ao advento de uma anestesia segura e moderna como hoje. Esses fatos é que tornam a cirurgia hoje um capítulo bem avançado dentro da medicina. Você contando um pouco esse histórico aí, nos dias atuais, com equipamentos modernos, com drogas bem modernas e atuais, né? Por que existe esse medo do paciente em relação à anestesia? Eu faço, por exemplo, muita cirurgia ginecológica, a gente vai conversar com o paciente, o maior medo da paciente muitas vezes não é da própria cirurgia, é o medo da anestesia. E eu gostaria que o senhor falasse dessa importância da consulta pré-anestésica, que eu acho fundamental o cirurgião encaminhar os pacientes que vão ser operados para o anestesista responsável, para uma boa escolha da anestesia. O que você me diz a respeito de tudo isso? É o que eu disse para você, a anestesia ainda é um mito para muita gente, né? Como no passado havia uma série de problemas em decorrência da anestesia por falta de equipamento, por falta de material, por falta de drogas seguras, então muitos pacientes pagaram com a própria vida por aquela falta de modernidade que havia na época, o que não se aplica hoje. Hoje a anestesia é extremamente segura. Hoje as mortes causadas exclusivamente por anestesia são raríssimas. Algumas delas geralmente eram em torno de reações alérgicas aos anestésicos. Esses anestésicos foram sendo modificados, novos anestésicos passaram a ser sintetizados, tornando as reações alérgicas cada dia menos frequentes. E hoje muitas delas não são mais de grau severo, são alergias muitas vezes de grau moderado, então não causam grande repercussão, não há problema. Agora, o que é preciso que todo mundo saiba é que é direito de todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, é direito dele passar por uma avaliação com um anestesiologista. Por quê? Você não se atira para operar um paciente sem saber o que ele tem antes. Por que o anestesista se atira em anestesiar uma pessoa sem saber como que está o coração dela, o rim, o seu fígado, o seu pulmão? E da mesma forma, como que uma pessoa se entrega para ser anestesiada por um profissional muitas vezes que ela não conhece? Ou pior, chega lá cheia de dúvidas, né? Cheia de medos, que com uma consulta poderiam ser todos eles resolvidos. Além do que, a avaliação pré-anestésica possibilita que o anestesista planeje um procedimento anestésico, uma anestesia que seja mais adequada e mais segura para aquele paciente. Então, se eu sei que o paciente tem determinadas alergias, eu já posso começar a escolher drogas diferentes ou posso, antes disso, usar de alguns medicamentos que previnam. Se é um paciente diabético, eu posso solicitar a avaliação de um endocrinologista antes. Se é um paciente que tem problema de coração, muitas vezes eu preciso solicitar a avaliação de um cardiologista, que ele vai me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, quais cuidados eu devo tomar. Ele vai otimizar aquele paciente para que eu possa fazer uma anestesia tranquilamente. Então a avaliação pré-anestésica é importantíssima, porque muitas vezes até fitoterápicos, tem gente, hoje é muito comum as pessoas tomarem ginkgo biloba, cáscara sagrada, pílula do alho, e muitos desses fitoterápicos, eles não só deixam a pessoa mais propensa a reações alérgicas, como muitos deles interferem com a coagulação sanguínea, atrapalham a coagulação. Isso tudo é possível você saber numa consulta pré-anestésica, numa avaliação pré-anestésica, para que você planeje, tire todas as dúvidas, esclareça a pessoa para que ela vá para a sua cirurgia mais tranquila e para que a gente possa fazer uma coisa mais segura para ela. Tudo isso é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos a seguir com o programa Gente Interessante, Papo de Médico. A
grande área de odontologia do Centro Universitário do Norte Paulista. O NORP nasceu com a missão de formar, aperfeiçoar e especializar cirurgiões dentistas. Instalada na unidade sede Jardim Alto Rio Preto, foi concretizada em uma área de mais de 2.500 metros quadrados, na qual abrange clínicas, consultórios, laboratórios, salas de aula e departamentos administrativos próprios. A infraestrutura odontológica é moderna, diferenciada e completa, e ainda conta com todo o complexo do centro universitário. A biblioteca, com amplo salão de estudos, é totalmente informatizada e disponibiliza todo o seu acervo para consulta online. São mais de 100.000 exemplares, entre livros, jornais, revistas, periódicos e bases de dados de artigos científicos. Acessibilidade total para pessoas portadoras de deficiências físicas, visual e auditiva, com elevador, vagas de estacionamento e equipos odontológicos adaptados. Nos laboratórios específicos, os alunos se deparam com possíveis situações clínicas e simulam técnicas de tratamentos. Entre outros laboratórios da instituição, destacamos de Química, Farmacologia, Anatomia e Microscopia, essenciais para o aprendizado de disciplinas da área de saúde. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Odontologia, constituído por 37 consultórios, aparelhos de raio-x e tomografia 100% digitais, sala de esterilização, recepção, entre outras dependências. É onde o aluno, acompanhado de supervisão docente, adquire experiência através do aprendizado prático, atendendo e tratando pacientes a um custo acessível. Com isso, o núcleo desempenha um importante papel na qualificação profissional do estudante, além de estabelecer um vínculo vocacional da UNORP com a comunidade. Em média, são atendidos 1.000 pacientes mês, sendo 30% triagem, 20% cirurgia, 15% pacientes especiais, 15% pacientes infantis, 10% próteses e 10% atendimento de emergência. O NORP, privilegiando o conhecimento, compromisso com a qualidade. Voltamos com o programa Gente Interessante Papo de Médico. Hoje um assunto extremamente importante. Nós estamos com o nosso amigo anestesista Dr. Dilar Paiva, chefe do serviço de anestesia do Hospital Beneficência Portuguesa. Dr. Dilar, a respeito dos bloqueios anestésicos, né? A gente que faz obstetrícia, a raquianestesia, a peridural, em relação à anestesia geral, o que você poderia me falar a respeito da evolução da raquianestesia, por exemplo? Aquele medo da dor de cabeça, que você faz uma raquianestesia, não pode levantar a cabeça. Como é que é hoje essa situação? Olha, Luiz Fernando, bastante interessante essa sua pergunta. Eu acho que você deve vivenciar isso bastante, porque a maioria das suas pacientes vão para o centro cirúrgico e são submetidas à raquianestesia ou anestesia peridural. O que nós, anestesistas, sempre escutamos é que as pessoas muitas vezes se recusam a tomar uma raquianestesia com medo da dor de cabeça causada pela raquia. Hoje as agulhas de raquianestesia, elas, até por conta da evolução dos fabricantes, elas são de um calibre muito menor do que as agulhas de raquia que eram usadas há 20 anos atrás. Então, isso já possibilitou com que a incidência de cefaleia causada pela raquia diminuísse bastante. Para se ter uma ideia, as estatísticas citam em torno de 4%. De cada 100 pacientes submetidos à raquia, 4 apresentam cefaleia. Desses 4, 3 são facilmente tratadas com uma conduta que nós chamamos de conduta expectante. São condutas conservadoras. Repouso, medicamento, hidratação, coisas desse tipo. Uma apenas precisa fazer aquele velho e tão temido tampão sanguíneo,
E o que a gente faz? A gente retira sangue da própria paciente e no lugar onde ela tomou a RAC, a gente com uma agulha de peridural injeta um pouco de sangue para que esse sangue forme um coágulo e tampe o orifício por onde está vazando o líquor. Porque qual o mecanismo dessa dor de cabeça? Se nós imaginarmos que a coluna vertebral é um tubo cheio de líquido, que é o líquido espinhal, e que esse líquido ele tem no crânio também em torno do cérebro, quando nós fazemos um furo com agulha de RAC e jogamos o anestésico junto com o líquido raquidiano, no retirar a agulha, fica um pequeno orifício, um pequeno furinho da agulha, lá nas meninges, e por ali pode ficar vazando o líquor. Imagina essa situação. Você fez aquele orifício, está perdendo o líquor, o que acontece? A pressão daquele líquido por toda a coluna e dentro do crânio vai diminuir. Com isso, o seu cérebro que está flutuando neste líquido, está preso neste líquido, ele vai acabar desabando. No desabar, ele traciona ligamentos que o mantêm preso à calota craniana. Esses ligamentos são sensíveis à dor. Então, toda vez que essa pessoa ficar sentada ou de pé, ela vai ter dor de cabeça. Quando ela deitar, esse líquido se redistribui homogeneamente pelo tubo da coluna e pelo crânio, então não há mais a tração dos ligamentos, ela não tem mais a dor de cabeça. Então essa é a dor de cabeça bem típica. Senta, levanta, dói. Deita, desaparece por completo. E é uma dor de cabeça, é uma cefaleia muito importante, porque ela é de muita intensidade e é o que nós chamamos de uma cefaleia incapacitante, porque a pessoa não consegue fazer atividades comuns, ela não consegue ir ao banheiro, não consegue caminhar. Ela tem uma fotofobia, uma intolerância à iluminação muito grande. Agora, imagine uma gestante que acabou de ter neném, precisa cuidar do seu filho, precisa amamentar o neném, precisa trocar, dar banho no neném, e ela não consegue ficar sentada para fazer isso. Então é terrível, por isso que as pessoas temem tanto a raquianestesia. Mas não tem relação com usar ou não travesseiro, não tem relação com quantas RACs já tomou. Você pode tomar uma hoje, ter cefaleia, tomar outra daqui uma semana e não ter. O que se sabe, o que os estudos demonstram é que ela é mais frequente em mulheres e gestantes. Isto talvez por alguma causa hormonal, por questões de alterações próprias da gestação, é mais comum na gestante. Mas é uma anestesia muito segura quando comparada à anestesia geral e à própria anestesia peridural. Muito interessante essa explicação, doutor Dilar. E dentro dessa teoria, dessa explicação, a raquianestesia de hoje, quanto tempo após a raquianestesia a paciente pode ter um decúbito diferente, ela pode levantar-se? Ela pode levantar-se assim que as pernas estiverem com firmeza e com a força muscular suficiente para elas caminharem. É claro que nós orientamos para que assim que se recuperar os movimentos das pernas após a anestesia, porque as pernas não se mexem, elas ficam imóveis, a pessoa não consegue se movimentar sob efeito da anestesia raquidiana. Assim que as pernas voltam a se movimentar e que a pessoa volta a ter força, qual que é a nossa orientação? Que elas sentem na cama, permaneçam um tempo sentadas na cama, depois de alguns minutos, coloquem as pernas para baixo e permaneçam sentadas por um tempo ainda. Só depois de alguns minutos, elas se levantem para caminhar, sempre com auxílio de alguma pessoa. Assim que ela se sentir segura e com firmeza e o equilíbrio normal para poder caminhar, elas podem fazer isso normalmente. Muito interessante essa explicação, que acaba sendo útil até para nós obstetras, né, doutor Dilar, para ter uma orientação melhor para os nossos pacientes, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos a seguir com o programa Gente Interessante, Papo de Médico. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.
A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Voltamos com o programa Gente Interessante, Papo de Médico, hoje com o Dr. Odilar Paiva, chefe do Serviço de Anestesia do Hospital Beneficência Portuguesa. Dr. Odilar, nós falamos dos bloqueios anestésicos, da raquianestesia, da peridural, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para mim a respeito da anestesia geral. É uma anestesia segura? Como é que ela acontece? Como que é o pós-anestesia? O que você poderia falar para nós a respeito dela? A anestesia geral hoje, eu diria que talvez seja a anestesia que mais evoluiu dentro da medicina, comparada à raquia, peridural. Hoje nós temos um arsenal de drogas anestésicas para anestesia geral fantástico. Aquela velha anestesia geral conhecida, que as pessoas acordavam com ressaca, vomitavam muito, isso hoje, graças a Deus, é muito raro, muito raro. Nós temos anestésicos, por exemplo, que uma vez que você para de administrá-los, em questão de minutos, o organismo já metabolizou eles por completo e a pessoa desperta. Elas despertam bem, despertam com nível de consciência adequado, cooperativas, não a despertam confusas, como acontecia antigamente. Os anestésicos de hoje, do ponto de vista do coração, agridem menos ao coração, apresentam raríssimas reações, são muito seguros. Nós temos equipamentos e material muito mais simples de você manejar, muito mais seguros e que possibilitam uma anestesia geral muito mais tranquila, tanto para o cirurgião, quanto para o paciente, quanto para nós, médicos anestesistas. Então, é uma anestesia segura. Nós só precisamos lembrar a todos que, para qualquer tipo de anestesia, você precisa ter um tempo de jejum pré-operatório, você tem alguns medicamentos que você precisa parar de tomar antes da anestesia e outros que você não deve parar de tomar. E isso é durante a consulta e avaliação pré-anestésica que você vai receber essa orientação. Mas é uma anestesia extremamente segura. Eu já fui submetido à anestesia geral e me surpreendi com o resultado. Eu fui submetido a uma cirurgia há 2 anos atrás, um pouco mais, e me surpreendi com a maneira como eu acordei. Eu acordei tanto que 2 horas depois eu estava dentro do centro cirúrgico tentando ajudar meus colegas e trabalhando e fui até motivo de riso por isso. Mas elas são bastante seguras, não há que se preocupar com isso. Eu acho que hoje em dia se preocupar com a segurança da anestesia geral é uma coisa que não deve tomar tanto o tempo das pessoas. Elas devem se preocupar em passar por uma boa avaliação, avaliar se o médico que vai anestesiar é uma pessoa realmente com título de especialidade, gabaritada, capaz de fazer aquilo e daí adiante irem tranquilas, porque é bastante seguro. Exatamente, isso é muito importante, né, doutor Odilar? E eu, como médico que faço muita cirurgia ginecológica, doutor Odilar, eu vejo que hoje em dia é inadmissível o paciente sentir dor, né? O anestesista é um especialista que talvez seja o mais adequado para manejar esse quadro do paciente. E nós falamos a respeito da consulta pré-anestésica, da anestesia segura. Só que existem cirurgias, doutor Odilar, com mais traumáticas, que o pós-operatório é mais complicado. Qual seria o papel do anestesista em relação ao pós-operatório desse tipo de situação? O papel do anestesista é muito importante no pós-operatório, porque nós lidamos com analgésicos e com anestésicos. Esse é o nosso dia a dia. Embora os cirurgiões saibam muitas vezes tratar adequadamente a dor pós-operatória, nós não podemos desconsiderar o fato de que, embora tenha drogas muito modernas, analgésicos muito modernos, nós ainda não atingimos a perfeição, entendeu? Para analgesia pós-operatória ainda tem muito que se evoluir. E há uma outra coisa a ser considerada, a reação
do próprio paciente em relação àquele medicamento. Eu vou fazer uma comparação simples para que todo mundo possa entender. Um comprimido de Novalgina, de 1 grama de Novalgina, ele pode muito bem resolver a sua dor de cabeça, mas não resolver a minha. O mesmo medicamento, ele em pessoas diferentes, ele vai ter efeitos diferentes. É comum a gente ouvir uma pessoa falar assim, eu tomo tal medicamento, não resolve nada. Para mim o bom é o outro. E ouvir pessoas dizerem o contrário, esse outro não me resolve nada, o bom é aquele primeiro medicamento. Isso tudo, quando você junta o cirurgião com a sua experiência de pós-operatório e um anestesista com a sua experiência com as drogas analgésicas e anestésicas, é claro que 2 cabeças pensando em cima de um problema, você vai ter uma solução muitas vezes melhor. Então, o papel do anestesista no pós-operatório é muito importante. Ele deve participar, sim, do pós-operatório, até para poder saber e entender do resultado do trabalho que ele executou lá no centro cirúrgico. Exatamente, eu concordo plenamente com isso. E hoje nós temos uma medicina privada em Rio Preto, por exemplo, estado de São Paulo. Você considera que ela está organizada para isso? Existem protocolos para isso? Existe uma estrutura para que isso aconteça? Ou são casos mais específicos no momento, não é uma rotina? Olha, ainda não é rotina, ainda não é. Mas não há dificuldade em se tornar isso uma rotina. Muitos dos serviços que eu conheço, é comum o anestesista visitar o paciente no pós-operatório. Isso é bastante comum. Aqui em Rio Preto, a população de São José do Rio Preto é privilegiada nesse ponto, porque os nossos hospitais são excelentes hospitais. Se você compará-los aos melhores hospitais da capital, por exemplo, de São Paulo, nós, no sentido de disponibilidade técnica, de conhecimento, não devemos nada a eles. Podemos dever em alguma outra coisinha, hotelaria, é o que eu diria que são coisas de mínima importância. Mas, tecnicamente, nós temos excelentes médicos em Rio Preto, todos os hospitais de Rio Preto estão adequadamente equipados, os médicos aqui são pessoas sérias e comprometidas. Eu acredito que não há dificuldade em se oferecer um bom serviço e digo mais, todos os hospitais aqui oferecem um bom serviço, porque todos contam com um consultório de avaliação pré-anestésica, todos têm médicos com título de especialista e extremamente gabaritados e capacitados para fazer uma anestesia segura, e em quase todos eles há um acompanhamento. Eu nunca vi um anestesista se furtar ao chamado do colega cirurgião para ajudar a tratar uma dor mais complicada no pós-operatório, alguma coisa assim. Eu nunca vi isso. Porque o paciente ele é assistido por uma equipe. Essa equipe é o cirurgião, o anestesista, tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem uma série de assistentes sociais, psicólogos, existe uma série de pessoas. Todo mundo dentro de um hospital trabalha em torno do paciente, da pessoa que está lá internada para fazer sua cirurgia ou para fazer o seu tratamento. Então, isso é uma coisa bastante importante. Eu já tive o privilégio de fazer anestesia em hospitais de São Paulo, de Botucatu, de São José dos Campos, em vários hospitais aqui de Rio Preto, e digo com toda segurança, São José do Rio Preto não deve nada a nenhum hospital dos que eu conheço. Nós temos uma medicina de boa qualidade, graças a Deus. Agradeço imensamente a tua presença, Dr. Odilar. O assunto é tão interessante que vai ser motivo para outros encontros. Estamos encerrando aqui mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico. Muito obrigado.